Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a nossa respiração pode ajudar a gente em casos de insônia e até em casos de ansiedade. Então, eu trouxe aqui dois estudos para vocês, mostrando, na verdade, a relação entre um tipo específico de respiração, de técnica de exercício respiratório, com a insônia, com questões de dificuldade para dormir e questões de ansiedade também. Então, isso é um assunto muito estudado. Se vocês colocarem estudos, procurarem estudos aí que pesquisam isso, vocês vão encontrar muitos estudos. Eu selecionei dois aqui para trazer para vocês, tá? E assim, os exercícios respiratórios, as técnicas respiratórias, são coisas que a gente utiliza muito dentro do yoga, da prática do yoga. Todo mundo pensa que o yoga é só ficar de ponta cabeça, fazer as posturas, os asanas, que são as posturas, mas não é. Então, grande parte da prática, na verdade, toda a prática do yoga, até das posturas, ela tá muito ancorada na respiração. Então, você fazer a postura por fazer a postura não é yoga, É um exercício físico e yoga, ele não é bem um exercício físico, Então, yoga, ele tem outros propósitos, outros objetivos que vão além do corpo, Além do cuidado com o nosso corpo. Então, quando a gente pratica yoga, a gente está praticando as posturas, os asanas, a nossa atenção ela sempre deve estar voltada para a nossa respiração. E é isso que vai trazer essa sensação de conforto, de paz, de plenitude que as pessoas normalmente relatam ali ao final, ali da prática de yoga ou durante a prática de yoga, tá? E tem um exercício respiratório que a gente fala que é a respiração diafragmática. Na verdade, a maioria das pessoas, a gente respira muito errado, a gente respira de uma forma completamente errada. Por quê? A gente usa muito essa parte, essa musculatura aqui de cima, Essa musculatura do pescoço, dos ombros, mas essa é uma musculatura acessória, ou seja, ela não é uma musculatura que é a musculatura principal da respiração. Então, a gente acaba fazendo uma respiração muito superficial, E qual que é o músculo principal da respiração? É justamente o diafragma, que ele tá localizado ali na parte interna do nosso abdômen, tá? Então, essa é a questão. Então, a gente acaba respirando de uma maneira completamente errada, a gente acaba respirando de uma forma muito superficial, uma respiração curta, uma respiração rápida, e isso pode atrapalhar a gente, principalmente quando a gente tá muito ansioso, muito preocupado, E a gente acaba não oxigenando direito os tecidos e nem o nosso cérebro, tá bom? Então, esse primeiro artigo que eu vou deixar aqui no cantinho para vocês, para quem quiser pesquisar, é um artigo que ele vai estudar o efeito da respiração diafragmática desses exercícios na redução de insônia em pacientes idosos. Então, eles pegaram pacientes idosos, eles dividiram em dois grupos. Um grupo fez o exercício respiratório diafragmático e o outro fez outras técnicas de relaxamento que não envolvia a respiração diafragmática. Eles foram acompanhados durante 8 semanas e durante essas 8 semanas eles faziam uma prática guiada, de respiração diafragmática 3 vezes por semana e cada prática durava 30 minutos, tá? E o outro grupo, que não fazia a respiração diafragmática, que fazia outro tipo de relaxamento, era a mesma situação no sentido assim, foi 8 semanas, fazia 3 vezes por semana, meia hora de acompanhamento, só que era um outro tipo de relaxamento, tá? E o que eles observaram comparando esses dois grupos? Que os pacientes que estavam no grupo ali, que praticavam a respiração diafragmática, eles apresentaram uma melhora do sono muito importante quando comparado com os outros pacientes que fizeram um outro tipo de relaxamento. Ou seja, a respiração diafragmática, ela pode sim melhorar a qualidade do sono e pode reduzir esses sintomas, essas queixas de insônia em pacientes que são idosos. Mas isso vale só para idoso, Ana Cláudia? Claro que não, gente. Isso vale para qualquer pessoa. Que esse estudo, eles analisaram os idosos, porque os idosos geralmente eles acabam sofrendo muito mais
de insônia do que as pessoas mais jovens, mas o que eu vejo nos meus atendimentos, no meu trabalho, é que hoje em dia muitas pessoas, assim, grande parte da população, independente da idade, se é idoso, se é jovem, acaba sofrendo com insônia, principalmente por questões emocionais, ansiedade, preocupação em excesso, hiperestímulo e tudo mais, tá? Então eu vou explicar aqui pra vocês rapidinho como que funciona essa respiração diafragmática. Ela é muito simples. Isso é uma coisa que normalmente eu oriento os meus pacientes dentro dos meus tratamentos de Ayurveda, né? Então, além dos meus alunos de yoga praticarem durante as práticas de yoga, né? Eu acabo ensinando a respiração diafragmática, é uma coisa que também eu trago para o universo do Ayurveda. Então, se é um paciente, às vezes, que me traz e fala assim, Ana Cláudia, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho dificuldade para pegar no sono, o meu sono não é de qualidade, eu não consigo dormir tão bem, geralmente, dentro do meu tratamento ayurvédico, eu acabo ensinando esses pacientes a fazerem algumas técnicas respiratórias e a respiração diafragmática é uma delas, tá? Então, como que normalmente eu acabo ensinando esses pacientes? O jeito mais fácil de você fazer é você deitado. Então, aí eu falo pro paciente, você pode fazer até deitado na tua cama antes de dormir, se você quiser. Você vai deitar na cama, você pode dobrar os seus joelhos, deixar as plantas dos pés apoiadas na cama, com os joelhos para cima, dobradinhas, pernas dobradas, mais para um conforto da coluna mesmo. E o que você vai fazer? Você pode levar uma mão no abdômen e a outra mão aqui na região aqui do coração do peito, tá? Então, quando você puxar o ar pelo seu nariz, você vai projetar esse abdômen para fora e para cima. Então, a mão que tá lá em cima do seu abdômen, você vai ver que essa mão ela vai subir. Quando você soltar o ar, essa mão que tá no abdômen, ela vai descer. Então, quando você puxa o ar, o abdômen ele se projeta para fora e para cima, e quando você solta o ar, esse abdômen ele se recolhe para dentro. Isso é a respiração diafragmática. Quando você movimenta, basicamente você está exigindo mais do seu diafragma e menos dessa parte superior. Porque o que acontece? A maioria das pessoas hoje em dia, elas respiram dessa forma aqui, ó. Então, elas usam muito essa parte aqui do peito, da musculatura acessória, que não está correto, tá? Não é que a gente não pode usar essa musculatura, mas essa musculatura é a acessória, ela não é a principal. E quando você isola ali, você tenta exigir mais do seu diafragma, tem comprovação científica também que esse tipo de respiração, ele ativa mais o sistema nervoso parasimpático, traz tranquilidade, por isso que a gente fica mais calmo, a gente fica mais tranquilo, tá? Então, basicamente, a respiração é essa. Você tem que observar a mão do seu abdômen se movendo para cima e para baixo. Então, quando você puxa o ar, o abdômen sobe. Quando você solta o ar, o abdômen desce. E de preferência que essa mão aqui do peito, essa mão que fica aqui na região do coração, que ela não se movimente. Porque muitas vezes eu vejo que no começo é difícil das pessoas aprenderem e às vezes a pessoa fica confusa, a mão aqui de cima sobe e desce, a mão do abdômen não mexe muito. No começo pode acontecer isso. Até a gente sincronizar essa respiração, às vezes pode demorar alguns dias para você aprender, porque como eu já disse, a gente está acostumado a respirar de uma forma completamente errada. Então pode ser que nos primeiros dias você tenha dificuldade, seja mais difícil, mas vai treinando que em algum momento você vai conseguir sim, tá bom? Então essa mãozinha aqui de cima vai ficar parada, ela não vai subir, não vai descer, e a mão que tá lá na barriga, lá no seu abdômen, ela sobe na inspiração e ela desce na expiração. Para não ter confusão, você pode pensar que é como se a sua barriga, o seu abdômen fosse um balão. Então, quando você puxa o ar, você está enchendo esse balão de ar, então esse balão cresce. Quando você solta o ar, você está retirando o ar desse balão, então esse abdômen se recolhe, esse balão, ele, digamos assim, diminui de tamanho, como se fosse uma bexiga que você estivesse tirando o ar, tá bom? E tem um outro artigo também que eu trouxe aqui, que eu também vou deixar aqui em cima para vocês, que é um artigo que ele viu a eficácia do relaxamento através da respiração diafragmática para melhora na qualidade do sono de profissionais de enfermagem durante o surto de Covid-19. Então, eles também, aqui é um público diferente, né? Eles pegaram as enfermeiras que eram linha de frente ali naquela época do Covid, que o Covid deu um boom, né?
E aí eles ensinaram, então, a respiração diafragmática para essas enfermeiras, né? E elas faziam alguns ciclos de respiração diafragmática. E a questão aqui, deixa eu só pegar aqui como que eles faziam aqui, ó. A questão é que elas puxavam o ar pelo nariz e soltavam o ar pela boca, tá? Então, dependendo do lugar, da pessoa que vai te ensinar, você vai ver que vai ter essa diferença. Algumas pessoas orientam a puxar pelo nariz e soltar pela boca, mas eu particularmente, geralmente, oriento a respirar apenas pelo nariz, a puxar pelo nariz e soltar pelo nariz. Mas você pode testar as duas técnicas, puxar pelo nariz, soltar pela boca, ou puxar pelo nariz e soltar pelo nariz, tá certo? Então, aqui nesse artigo, elas puxavam pelo nariz e soltavam pela boca, fazendo esse trabalho que eu já falei para vocês do abdômen. E o que eles observaram, né? Qual foi a conclusão aqui desse artigo? Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Então, eles observaram que houve sim uma melhora da qualidade do sono dessas enfermeiras que estavam na linha de frente e uma redução da ansiedade. Então, a respiração diafragmática ela foi eficiente não só para melhorar a qualidade do sono, mas para melhorar também essa questão da ansiedade. Então, assim, eu falo para vocês, é uma técnica que eu ensino muito para os meus pacientes, porque grande parte dos pacientes que chegam para mim para se tratar com a Ayurveda tem problemas de insônia, problemas relacionados ao sono. E quando eu ensino essa técnica da respiração, muitos deles falam assim, Ana Cláudia, geralmente eu falo assim, não precisa fazer muito tempo, porque hoje em dia as pessoas falam, Ana Cláudia, eu não tenho tempo, então eu driblo essa desculpa do tempo e eu falo assim, então tudo bem, você não precisa fazer meia hora, né? Você vai fazer 5 minutos, você começa com 5 minutos e vai tentando aumentar para 10, de 5 a 10 minutos. E tem gente que fala assim, Ana Cláudia, eu comecei a fazer essa respiração, no meio eu já tava com muito sono, deitei e já dormi. Então é realmente uma respiração que ajuda muito. Eu pratico antes de dormir todas as noites também. É como se fosse uma meditação ali, né? Então toda noite antes de dormir eu sento na cama, fecho os olhos e vou respirar com a minha atenção voltada para a respiração. E é uma coisa que me ajuda muito a pegar no sono e ter uma noite de sono de maior qualidade. Respirar ainda é de graça. Não vai tomar muito tempo do seu dia, né? São 5, 10 minutinhos. E, na verdade, você vai estar capacitando essa musculatura sua, que é muito importante para respirar e que a gente quase não utiliza no dia a dia. A gente deixa ela ali adormecida. Então, respirar, fazer essa respiração diafragmática só vai trazer benefícios, não só para o seu corpo, mas para a tua mente também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos e até mais!